pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do SV Tá On e eu vou falar agora com uma dupla aqui da Sanit. Eu vou entrevistar agora o Cléber Fasani, que é o sócio e fundador da Sanit, e o Daniel Bertuzzi, que é o CEO da Sanit. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito bom, obrigado. Gente, obrigada pela presença de vocês dois aqui no nosso podcast. Então vamos apresentar a Sanit para quem conhece e para quem não conhece. Muito bom, muito bom. Obrigado, Dani, pela oportunidade. O time todo da APAS que sempre nos atende com bastante carinho. E a Super Varejo. Um ponto importante, a gente faz esse ano 25 anos. Então a Sanit surgiu lá em 1999, né? Era uma ideia lá, a gente fez a faculdade juntos, eu e o Daniel, tinha um terceiro sócio à época. E a gente terminou a faculdade já com essa ideia de criar uma empresa, criar o próprio negócio. Em qual área vocês se formaram? Nós somos médicos veterinários. Médicos veterinários. Tem a ver com a Sanit? Tá, por incrível que pareça, sim. E até um ponto, porque muitas pessoas não fazem muita ideia disso. No começo, hoje isso já está mais disseminado, né? Mas sempre achavam que quem fazia veterinária para clínica, para cirurgia, né? Sim. Ou para o campo. Mas tinha uma outra parte super importante que era essa questão de lidar com a parte de produtos de origem animal, a parte de higiene, de inspeção. E eram matérias que a gente tinha no quarto e quinto ano, né? Eu logo que entrei já era o que eu queria fazer. Eu fiquei esperando alguns anos para poder chegar o dia, né? E aí foi o que a gente acabou desenvolvendo, era o começo, né, dessa trajetória quando a gente montou uma empresa de consultoria sanitária. Então foi em 1999. Nasceu como Sanit mesmo. Como Sanit mesmo. Desde o começo. Desde o começo. E era um time super enxuto, né? Só ali o sócio direto. O tempo foi passando, né? E de lá para cá, a gente hoje ainda tem mais de 200 pessoas, né? Nossa. Operando. A gente hoje opera em todo o Brasil, né? São 26 estados mais o Distrito Federal. É um time técnico, né? Então é um time lá que tem médicos veterinários, tem nutricionistas, né? Engenheiro de alimentos. Hoje a gente também tem arquiteto, tem engenheiros, a operação ambiental, engenheiro ambiental, né, a parte de saúde e segurança do trabalho também. Então são várias frentes hoje, né, várias equipes. E a nossa central está aqui em São Paulo, que é na Avenida Paulista, a gente tem lá o nosso QG, mas hoje a gente tem uma operação em nível nacional. Isso acaba ajudando porque muitos clientes, né, que também têm operações, né, não são localizadas, então a gente consegue manter o mesmo padrão, a mesma operação, a mesma gestão, né, com só atendimento. Então isso acabou nos capacitando para atender outras regiões do Brasil. Vocês reúnem profissionais de várias áreas. Explica para quem está assistindo a gente exatamente o que vocês ofertam em termos de serviço. Que o supermercado também, que no caso é o nosso principal, né, ouvinte. Sim. Por que é interessante para eles conhecerem o que vocês oferecem? Hoje o grande ponto a gente reúne, né, uma série de divisões, né? Então imagina que você vai montar o seu negócio, o nosso mercado está ali fazendo uma reforma, ou ele está fazendo uma expansão. Então a gente tem um trabalho que eu ajudo ele desde o começo ali para esse novo local que ele vai se instalar. Então a gente faz um levantamento, a gente chama de EVTL, né? Depois o Daniel vai discorrer um pouco mais. Mas é um estudo de viabilidade técnico e legal para saber se ele pode ocupar esse espaço, o que ele pode fazer ali em termos de construção, se tem alguma questão de contaminação ambiental, qual é o potencial construtivo. Nas vias de acesso, precisa fazer algum estudo de impacto de trânsito muitas vezes, né? Então tudo isso a gente foi ao longo do tempo, né? A empresa surgiu lá 25 anos atrás, e a gente foi trazendo mais gente, foi trazendo mais conhecimento também, e a gente faz hoje de A até Z essa jornada para o supermercado, né? Então eu vou desde ajudar ele a se instalar no novo ponto, quando ele se instalou a gente vai obter as licenças para ele começar a operar, a gente vai treinar a equipe dele e vai implantar os processos da qualidade. Então é uma jornada contínua, né? Uhum. A empresa faz 25 anos, a gente tem cliente na casa com 22 anos já. Nossa. Então é muita longevidade também nas relações, né? E o que vocês percebem, viu, Daniel, de lá até aqui? Assim, o que vocês percebem? Tem uma evolução? Vocês têm clientes já no ramo de supermercados? Sim. Então, um dos mais antigos, inclusive, o Som dos Supermercados, está há 22 ou 23 anos, né? Conosco. E é um case, porque quando a gente começou lá, também não tinha muita essa noção de qualidade, exatamente o que era. Sim. Sabia que tinha que fazer com qualidade, mas o que é, né? Porque qualidade, às vezes a gente fala que é subjetivo, né? Cada um tem um gosto, daí é gosto, né? Eu já vi falar, não, qualidade tem os itens intangíveis, né? Nas férias eu gosto de ler Paulo Coelho, daí é legal, né? Você vai ler sobre coisas esotéricas, mas qualidade tem que ter data, tem que ter um padrão ali, a gente tem que definir o que padrão, é. Né? Exatamente, Então você tem que definir onde você quer chegar, né? E eu acho que isso evoluiu bastante. E a gente, quando começou a trabalhar, a gente fazia só assumir a responsabilidade técnica,
que é algo legal, né? É obrigatório. Todo supermercado, ou seja um food service, né? Um restaurante, ou uma indústria, ele precisa ter um responsável técnico. Que nem na indústria farmacêutica, né? Tem um farmacêutico lá, você vê no medicamento lá, ó, responsável técnico, farmacêutico e tal. No comércio de alimentos também, você precisa ter esse responsável técnico. Não seria o gerente da loja? Não, o gerente é responsável legal. Olha só, tá vendo? E aí o responsável técnico é alguém com formação. Ele pode ter formação em nutrição, engenharia química, entendi. veterinária, inclusive, né? O veterinário também ele tem essa expertise para ser o responsável técnico. E aí, lá no começo, eles contratavam a gente porque tinha uma exigência legal. Tá, porque tinha que contratar, deixa aí o responsável técnico. E aí o sujeito ficava lá, tentava ver alguma coisinha e o negócio não fluía, porque ficava essa coisa subjetiva, né? E a gente começou a enxergar uma oportunidade de ajudar o varejo, né? Porque o varejo tem várias dores aí, dá para fazer uma lista, né? E o varejo, o supermercadista hoje trabalha com uma margem muito pequena, então ele tem que lutar contra os custos, né? E tem que fazer o negócio dar certo, né? Diminuir as perdas e conseguir ter lucro. No final das contas, o número que ele quer ver é assim, tive lucro ou prejuízo, né? E a gente começou a ver essas oportunidades. Uma delas é a parte da qualidade e a gente começou a ver como coletar esses dados, né? E começou a colocar a tecnologia. Então, hoje, um supermercadista, ele fala assim, olha, estou tendo prejuízo no FLV, né? Tudo bem, aonde que é o problema, né? É no recebimento? Será que as pessoas não estão recebendo direito? Lá o funcionário lá está recebendo produto já ruim? Você pega o processo desde o começo. Desde o começo. E no armazenamento? Aonde que é, né? Porque é fácil dizer, olha, o número macro eu tenho lá. Mas aí onde que a gente ajuda o supermercadista? Indo lá vamos lá no detalhe. E isso exige pessoas, né? E a gente também usa conhecimento para ir lá e detectar isso aí, né? E além disso, a gente viu na área regulatória, né? Porque hoje você tem uma demanda grande, o ESG, né? As pessoas querem o ambiente, gestão, o social. Então a gente tinha um consultor que estava indo na loja. Ele está lá vendo a qualidade da carne, por exemplo. Por que ele não pode ver se o funcionário também está usando o EPI, se tá tudo em ordem, ou também olhar como estão os resíduos. E a gente começou a abranger tudo isso aí, né? Então hoje a gente percebeu que o varejo evoluiu bastante. Hoje você vê, tem varejistas aí que é comparado com redes internacionais, né? Tem uma qualidade muito boa, né? E a gente percebeu que a gente podia ajudar nisso e foi. Mas basta um deslize, né, pessoal? Basta um deslize. A gente falou um pouquinho de rotulagem, estava conversando até agora, né? Fora, enfim, aqui o nosso papo, antes da gente gravar, né? O que mudou? Vocês ajudam nessa questão da rotulagem também? Qual que é o desafio? O que eu acho que acontece é o seguinte, primeiro a gente está até falando um pouquinho sobre a questão do nível de exigência do consumidor, né? Ele está cada vez mais atento, as informações fluem, né, muito facilmente, e até um dos pontos que essa questão ele está mais vigilante, ele está mais cuidando mais até da questão da saudabilidade que ele tem voz, né, em todos os lugares. Influencia as pessoas, né? Então, no caso específico da rotulagem, teve uma mudança na rotulagem, né? Ela está vigente já, então a gente vê lá aquela lupinha, né? Que você vê lá a questão alta concentração ali, né? De carboidratos, de açúcares, né? Então você tem uma questão que teve que fazer essa adequação. A gente faz isso já para todos os clientes, né? É um dos serviços que a gente tem também, de fazer essa questão da indústria também, né? Então faz muito para a indústria. Setores, né? Então é algo que esse projeto foi discutido muitos anos, né? Foi aprovado e a gente já adequou boa parte dos nossos clientes. Tem uma outra coisa que aparece da indústria, vocês falam, né? Esse trabalho é feito com a indústria, né? É feito com a indústria. Fabricante. Com o fabricante. O varejista acaba sendo corresponsável porque às vezes a fiscalização vai lá e manda ele tirar o produto da gôndola e ele acaba sendo punido por isso. Mas ele é responsável varejista quando você vai lá na padaria dele, por exemplo, não? Na padaria ele não... Ele oferece um bolo que ele fabricou lá, por exemplo. Não, ele não é responsável, sim, mas ele não tem esse quesito da rotulagem. Muitos estão colocando lá. Entendi. A legislação brasileira, ela é super ampla e também específica. E ela é muito fácil de você ter interpretações diferentes, né?
Então, é perigosa. Por isso que o varejista precisa de uma consultoria, porque ele pode errar. São Na muitos verdade, detalhes. se você for com lupa na legislação, quem comercializa, quem produz e comercializa na loja, para o consumidor final, não precisaria ter essa lupinha. Tá? Pois é. Agora, muitos colocaram porque o PROCON acabou entendendo um pouquinho diferente, ele acha que tem que ter, porque o PROCON sempre defende o consumidor, então ele fala, olha, se é na indústria ou é no varejo, o consumidor vai querer isso aí, né? Inclusive tem uma questão nessa legislação, que a Anvisa tinha prorrogado mais ainda o prazo para a indústria que ainda tinha embalagem, né? Tá. Ó, eu ainda tenho meu estoque, então eu posso gastar até o final, deu mais um prazo. O PROCON entrou com uma liminar para tentar revogar. A liminar está em vigor, né? Entendi. Então, não podem usar. Eles não podem usar embalagem. Eles não podem usar embalagem, mas pela Anvisa eles podem usar. Nossa. Pelo PROCON não pode. E então, agora? Agora a gente está... Quem tem razão? Bom, é uma ordem judicial, uma liminar, você tem que seguir, né? Pelo menos acho eu, né? Porque no Brasil é tão confuso, né? Nossa, jura? Você imagine, sei lá, o supermercadista lá. Meu Deus. Pois é, o supermercadista sofre. Mas ele sofre também se, por exemplo, podem não culpar o supermercado, mas manda ele tirar da gôndola. Para ele é complexo, Sim, é um retrabalho. Comprou, esse é um produto. Ruptura, né? Então, ele comprou estoque imenso do produto. Exatamente. Nossa, que complexo. Só que essa legislação também tem 4 anos, né? O pessoal podia ter se preparado, né? Mas a gente também acha, é muito comum a legislação ser testada, porque a legislação aqui, quando eu falo legislação, às vezes não é uma lei votada em Congresso, são resoluções ou portarias que são feitas por secretários de saúde, né? E cada região tem uma, né? E cada região pode ter uma. Senhora. Essa, no caso, é federal, mas cada vocês uma... atuam em todos os estados. Esse é um ponto importante. A gente tem um time nosso regulatório lá hoje, tem umas 30 pessoas só fazendo gestão da parte regulatória, né? Imagino. Então isso inclui aí essa checagem de diário oficial. Se é complexo para vocês, imagina o muitas vezes a gente entra em discussões, então a gente faz consultas, muitas vezes até para a Anvisa, né, ou para a Vigilância, ou para os outros órgãos, né, que tem questões que geram dúvida. E o que a gente faz geralmente, a gente faz muitas questões da consulta técnica, né? Então a gente faz a consulta para checar realmente se aquele é o caminho. Para ter uma resposta oficial, né? Uma resposta oficial. Entendi. Então para dar mais garantia para o cliente que está nos contratando, né? Ele não pode ter erro, né? E você sabe que até para o fiscal é difícil dar resposta? Tem fiscal que não dá, porque ele fala, eu não vou me comprometer. Eu também não sei. Então é melhor eu nem responder. Então fica... Aí você vai tentando em um fiscal, em outro. Até alguém te dá uma resposta. Você sabe que aqui em São Paulo, as vigilâncias sanitárias são regionalizadas, né? Sim. Então tem várias SUVs que falam, né? E às vezes você faz a pergunta para uma, vem uma resposta, você faz a pergunta para outra, vem a resposta diferente. Você você já pergunta para mais de uma, até porque você já sabe. O que a gente sempre fala, outro dia um cliente veio e falou, puxa, ele está fazendo uma expansão aí meteórica, né? Supermercadista? No segmento das lojas de proximidade, de conveniência. Entendi. E aí ele falou, sem ser nomes. Ele falou, como é que é você nos contratou, né? Ele falou, mas os 5 mil e tantos municípios... Eu falei, olha, 5.700, 5.500, aí eu não tenho experiência com todos, mas olha, boa parte deles nas principais capitais a gente já teve discussões técnicas, né? Que é o que a gente sempre fala, a gente sempre tem uma discussão muito respeitosa, né, com a autoridade, porque a gente também é da área, eles também são da área, então é uma discussão ali, né? Olha, pode fazer, vamos por aqui, a gente tenta entender e muitas vezes a gente clareia algum assunto, eles também têm muita disponibilidade. É muito no detalhe, né? Muito no detalhe. Pessoal, é muito... E a dificuldade é do fiscal que está lá na ponta, porque ele não fez a portaria, nem a resolução, nem a lei. Ele recebeu também. Da mesma forma que a gente. Então, assim, a gente entende e a gente faz essa ponte entre o empresário, o supermercadista, a gente entende a dor dele, entende a dor do fiscal. Então a gente tenta, porque o objetivo é o mesmo, é atender o cliente bem, todo mundo tem o mesmo objetivo, né? Só que o negócio é tão complexo ali que às vezes até a vigilância tem um entendimento diferente em municípios diferentes, né? Então é complexo mesmo. Vocês atuam, estou vendo aqui no vídeo, em vários mercados, em vários segmentos. Sim. Eles mudam muito, por exemplo, o food service para o supermercado. Você sabe um ponto importante, Dani, que muitas vezes esse olhar que a gente tem, né? A gente trabalha, né, o setor do supermercado é muito importante para nós, né? Sim. Mas a gente tem um olhar também de toda a cadeia, né? Isso é importante, cada um tem as suas questões, né? Então quem está na cadeia primária ali produzindo, né?
é um assunto, quem distribui o alimento, né? Então ele só faz a parte da distribuição, a armazenagem, é outra realidade. Nossa. O food service, como o Daniel pontuou, né? Também tem o seu mundo específico, né? Tem a sua associação, eles têm todas as suas questões. E então a gente acaba atuando em cada um dessas etapas. O que faz com que a gente tenha um entendimento global do negócio, né? Então, muitas vezes é um problema que está acontecendo no supermercado, mas ele está anterior, né? Então a gente consegue ali criar algum caminho, quer dizer, trazer algum elemento importante para ajudar nessa jornada, né? Então esse é um ponto. Aproveitando esse gancho, eu participei muito tempo, a APAS tinha aquela comissão técnica de alimentos, né? Tá. E a gente tinha um problema de rotulagem na indústria, né? Sim, então, isso não é de hoje. Não é de hoje. Essa conversa não é de hoje. Ela ainda existe, né? Ainda se tem, Como a gente atuava na indústria também, e a indústria da carne, que a gente também tem bastante cliente, meu Deus. e tinha a questão da temperatura e da validade, né? Porque a indústria hoje, ela produz tanto para São Paulo, que tem um clima ameno, como lá para o Nordeste, que tem lojas que não tem refrigeração, tudo. Então ele tem que fazer uma validade muito curta e o após-aberto mais ainda. Então a gente tentava fazer essa ponte. Olha, você tem que entender que o varejista aqui, ele precisa de uma validade maior, né? Sim. Ele precisa ter um estoque maior, uma validade maior. E isso era uma dificuldade grande. Então, como a gente conhecia os dois lados, né? Então a gente conseguiu assessorar bastante. Mas isso é importante, porque te dá a vivência e você sabe como é que funciona todos os lados aí da moeda. Sim. A gente atende como atende a indústria, então atendo, né, o distribuidor, muitas vezes atendo o varejo. Acho que isso faz a diferença. E isso a gente consegue. O trabalho de vocês. Muita gente, a gente senta chamado à mesa ali numa discussão, muitas vezes, para ser o mediador, né? Situações de fornecimento com quem está na venda, né? Então, a gente sempre olha, o Daniel tem sempre essa máxima, né? A nosso envolvimento com cada negócio, né, e com cada cliente, a gente tem o olhar do dono mesmo, né? E cada consultor nosso que está ali em campo também tem esse papel, né? A gente investe muito nessa questão da capacitação das equipes, né? Então isso é um trabalho muito grande que a gente faz para o nosso time. E também faz o treinamento e a capacitação dos clientes, né? Dos funcionários. Então cada um deles poder ter o nosso olhar aqui, né? Que está aqui no escritório. Tem alguém lá que está atendendo lá em Manaus, que está atendendo no Nordeste, está atendendo no Sul, no Centro-Oeste. Então essas pessoas estão ali fazendo o seu trabalho do dia a dia, as visitas técnicas, né? Ou visitando ali as prefeituras, né? Uma questão de documento, licenciamento, e trazendo essas informações. Esse foi um ponto também que a gente acabou investindo muito em tecnologia. Então hoje nesse mundo todo das empresas de consultoria, né, de auditoria, a Sanit é a única empresa que tem um departamento de tecnologia interno. Então a gente acabou investindo nisso, porque a gente foi crescendo, a expansão nossa foi muito grande nos últimos anos, e a gente foi atendendo muitos pontos de venda. São mais de 3 mil pontos de venda que a gente atua. Vocês, né? Produzem os dados são de vocês. A gente vai capturando os dados, né? Então a gente faz uma gestão desses indicadores, né? Cria lá, a gente tem 2 ferramentas importantes. Uma é para fazer o controle, né, de todos os documentos, né? Então você imagina a quantidade de documentos que tem no supermercado. Nossa. Desde a parte de funcionário, a parte de imóvel, né? Desde o contrato, questão das principais licenças, certificados de limpeza de caixa d'água, controle de pragas. Você tem N questões para poder lidar. Alguns documentos estão na loja, outros estão na matriz, outros estão no contador, outros estão lá no escritório de advocacia. A gente conseguiu reunir todos esses documentos, colocar eles numa só ferramenta no nosso portal, né? Que é o GDOT, que faz o gerenciamento de documentos técnicos. O cliente, de um lado, ele tem essa visibilidade toda, né? Onde está cada documento. A gente criou também uma ferramenta para fazer o vencimento deles, né? Fazer o controle e monitoramento. Então ele sabe quando que está vencendo, ele recebe uns alertas. Olha, não é importante, porque isso é na prática, né? Na prática, ele recebe um documento que ele de repente, uma licença que ele não renovou. É naquele dia que ele tem que, naquele momento que ele tem que resolver, né? A gente já avisa lá com 90 dias de antecedência, 60, então no primeiro momento eu copio só o gestor. Se ele não tomou nenhuma medida, eu começo a copiar, né? Começa a escalar. Mas como é que você sabe, por exemplo, você copiou o gestor, ele te retorna? Ele recebe esse alerta. Então, mas a gente faz mais que isso. Quando a gente faz o gerenciamento... Ele pode ignorar. Mas aí que tá. Quando a gente faz o gerenciamento dos documentos, a gente faz também a curadoria. A gente verifica o documento se ele está ok, em ordem. Não é simplesmente uma plataforma que você vai lá e sobe o documento. Já era. Quando o documento está para vencer, a gente vai avisar ele, né? E não vai avisar só ele, né? Porque a gente também tem o serviço de renovar esse documento. Tá. Então vai começar a luzinha amarela e depois a luzinha vermelha, daí é ligação. Então tem um pessoal lá que fica... Então, a gente faz... Porque, veja bem, você é dono de um supermercado ou você é diretor, né?
você tem que lidar com muitas coisas, né? Tem a Sim. questão tributária, a questão de Sim. DP, não sei. Você tem que ter o dado muito fácil ali, né? Tem. Se for assim, se Ele eu tem que só... bater o olho para falar, não é isso. Se eu mando um e-mailzinho para ele, avisa, a caixa postal dele tá cheia. Então a gente vai mais além, a gente vai buscar e também para oferecer o dado para ele, o GDash, que é o dashboard, tem o GDOT que controla documentos, as validades, e o GDash que traz os dados que a gente coleta em loco, né? De qualidade, de operação, de cada cliente, de cada loja, de cada setor e de cada loja, né? A gente coleta tudo e a gente montou o dashboard. A gente pega esses dados e trabalha eles de uma forma que ele olhe numa tela. E tem um indicador que ele pode comparar a loja. Então, porque se eu der o relatório para ele, o relatório tem 10 páginas lá, de 30 lojas. Não vai olhar. Ele não vai olhar, né? Então, até o gerente da loja, a gente tem um dash para ele olhar para onde que eu tenho que me preocupar. Né? Então, ele vê lá, tá um gráficozinho, ele vai olhar. Opa, tá com um problema aqui. É isso que eu tenho que resolver. É isso que eu vou trabalhar hoje. Você facilita o dado, né? Você deixa o dado mais, assim, palpável ali para uma decisão. E uma coisa didática, né? Que é o que a gente sempre fala. Aquela coisa meio... A gente tá habituado com Netflix. É como nós estamos conversando aqui hoje, gente. Então você vai na Netflix, aqui filme eu quero escolher. Tem lá sugestões, tem os mais vídeos. Divide lá, tem né? o teu perfil. E aí o que a gente acabou fazendo foi isso. A gente criou essa tela. Então ele não precisa olhar tudo, ler o relatório, quando a Ana falou que às vezes é uma bíblia ali, né? Pra ler. Muitas vezes tem o time da qualidade, o pessoal vai ler com atenção, no detalhe. Cara específico. Mas aí ele vai, então ele clica, né? Então você vai olhar lá na tela e ele vai ver lá, né? Ó, verde, aqui tá legal, tô na média da loja. Amarelo, olha, tem ponto de atenção. Deixa eu ver o que é. Quando ele clica em cima, ele vai abrir exatamente no que é. Problema, aquela coisa do zoom, né? Você vai a cada clique, ele vai dando um zoom. Esse é o problema. A gente depois criou uma outra ferramenta, né? Que a gente, para fazer o plano de ação. Então também não adianta só a gente apontar o problema. Sim. Como resolver, né? E como é que a gente resolve. Então a gente pega na mão literalmente do cliente e fala, ó, esse é o caminho. E vai ajudando ele a resolver. Esse é um ponto. Né? Não é só pegar na mão. O lema nosso é comprometimento. Eu vou ajudar e resolver seu problema. Se eu não resolver, eu sento junto com você e choro. Mas não, eu vou estar junto até o final, né? É um trabalho permanente, né, pessoal? Permanente. Vocês fazem contratos assim, mensais, anuais. Existe um período? Não, né? Não. A gente tem os serviços spot, por exemplo, você vai tirar uma licença ambiental, alguma coisa que a gente chama spot porque eu vou lá e tiro esse projeto e acabou. Pronto, acabou. Mas a maioria dos clientes acabam contratando o que realmente é uma mensalidade, porque ele tem uma assessoria, uma né? Como uma contabilidade, Então a gente está dando a cobertura para ele em todos esses assuntos, está gerando esses dados, essas informações, então ele fica seguro. O que acontece é que os gerentes, qualquer problema que aparece uma fiscalização, ele liga, Sanit, estou com alguém aqui, calma aí, já vamos mandar alguém, vamos resolver, vamos ver qual que é o problema. Então a gente, né? E às vezes até aparecer um rato na loja, eles vão ligar para a gente. Gente, aparece, né? Desculpa. Aparece. Não, tá na rua. Né? Já aconteceu? De controle de pragas? Não, mas olha, a gente, por exemplo, São Paulo é uma cidade cheia de... Meu Deus, baratas. Você viu Nova York, o que eles estão fazendo lá em Nova York para controlar roedor? Eles estão dando agora anticoncepcional. Porque tem mais, em peso, eu acho que tem mais rato do que pessoas lá. Então o negócio é tão grande. Meu Deus. E um supermercado, ele vive numa guerra contra as pragas, porque assim, ele tem tudo. Sim. Tem alimento, tem tudo que a praga quer. Então, e ele ganha essa guerra. Basta um acidentezinho, né? Caiu uma coisa ali que você não viu. Sim. Você tem que criar vários meios, né? Não tem uma solução única, né? Então, por isso que tem a questão de capacitar as pessoas para entender os problemas, né? É muito a gente tem muito isso no dia a dia, né? Então a gente está fazendo as técnicas. Aí ligaram para vocês essas situações já, então, meu Deus. Ligam. Então vocês mandam lá o... Ligam, mas final de semana, né? A nossa empresa, a gente fala uma empresa de dono, né? Então, o telefone toca de sábado, vai tocar de domingo. Tanto faz, né? O celular tá ali, né? Não, a gente dá... A gente dá muita... Mas vocês acionam. Então, olha, me ligar, aciona a empresa de controle de pragas. A gente às vezes vai lá. Ou mesmo fiscalização. Hoje hoje o supermercadista é fiscalizado pelo PROCON, pela Vigilância Sanitária, por órgão ambiental. Multar, né? E tem a polícia também. Tem muita gente para multar. E a polícia não multa, ela pode prender, né? Você fala com problema com vencimento, não é isso? DPVC. Então ele chega na loja, o gerente está lá, e às vezes eu já vi alguns casos. Então, precisa ter, porque às vezes eles vão além, né? Então você precisa ter uma assessoria. Então a gente vai lá, vai um RT lá, fala, tudo bem, o senhor policial, o que o senhor achou? Mas isso aqui não podia estar assim, não.
a regra está aqui, mostra a legislação, discute com ele tecnicamente e às vezes a gente consegue até reverter, né? O policial entrou como, não, tive denúncia e não era nada, né? Mas o gerente tá lá, ele às vezes fica meio assustado, né? Fala, putz, vou ser preso, né? Então a gente, e vai mesmo, então ele tem um suporte da gente nesse momento. Imagino. Eu não sou advogado nem nada, mas tecnicamente, eles chamam advogado também, mas o advogado até gosta que esteja um técnico lá. Porque o advogado também não sabe. Não sabe, entendeu? Porque, ele sabe a parte da lei, tá? Agora, a parte técnica do... Né? E demonstra que não é má fé. Nada do que acontece no super... eu acho que é assim, tem uns 2% de varejistas por aí, tem gente de má fé. Mas assim... é uma minoria, né? Minoria. A maioria errou de boa fé, que não sabia o porque aconteceu, porque tem funcionário e todo ser humano erra. Nós somos humanos. Né? É muito produto, né? Muito detalhe numa loja, né? Muito. Muita coisa para pensar e para ter cuidado. Eu lembro até que a APAS criou o de olho na validade, né? Foi lá atrás, foi o... Problema, assim, que existe, né? Melhorou, eu acho, melhorou muito. Melhorou, e até foi um acordo com o PROCON que... Melhorou muito, eu acho, essa questão era muito comum você encontrar. Sim. Outra coisa que eu lembrei agora, que a gente faz também bastante, muitos clientes nossos, e até saiu o ranking da Abras agora, entre os 30 principais, né, a gente atende 20% já na Sanity. Então, os maiores redes varejistas do Brasil. Então a gente tem esse atendimento. A gente também, pessoas perguntam, poxa, você atende, tem 1 ou 2 lojas, né? Alguém que está começando, ou que tem uma operação ali, né? A gente atende também. Não importa o tamanho. Nossa operação é muito dinâmica lá, né? Então eu tendo desde de que ele está começando no seu primeiro empreendimento, uma coisa, até um quiosque, né, que a pessoa está montando ali dentro de uma praça de alimentação. Envolve tudo, um restaurante, E a gente pega até uma operação de rede internacional, que tem centenas de unidades. Então, e para cada isso a gente foi criando também, foi estruturando a empresa com verticais, né? Então a gente foi atendendo lá, quer dizer, então tem os especialistas de cada área, né? Então a gente tem um coordenador na área de varejo, um na área de atacado, um na área de food service, né? Um na parte de indústria. Então para cada um deles a gente tem alguém que fala aquela linguagem, que vive o dia a dia, né? Então isso vai dando bastante profundidade no atendimento. Né? E tem a equipe de ambiental, a equipe de arquitetura. Sim. Então quando tem um consultor na loja, ele não sabe tudo. Geralmente o consultor na ponta lá, ele é generalista. Mas ele está lá, ele pega o celular e ele tem um back office, né, que vai resolver todas as questões, né, que ele precisa ali naquele momento. E falando em ranking, né, você falou o ranking da Abras, que a gente atende aí 20%, saiu um ranking de serviços do Estadão, e dos melhores serviços, né? E no varejo, lá tem varejista, pequeno, atacadista, a gente tem mais de 50% cliente nosso, né? Entendi. Então a gente estamos felizes porque nossos clientes estão com o consumidor enxerga eles com a percepção é de boa qualidade. A visão de vocês, qual é a relevância? Por que as empresas têm que tomar cuidado, né? A gente falou muito do cliente, né? O consumidor hoje ele é muito atento. A gente tem rede social. Por que é importante que o supermercadista realmente ele realmente contrate vocês, utilize esse serviço? Por que ele tem que fazer isso? Olha, tem um ditado, né, que é bem antigo, né, que é o hábito degrada a percepção. Então, quando você está todo dia aqui, você vem aqui todo dia no mesmo lugar, pode ter uma mancha no teto que está pequenininha e ela vai aumentando. Só que você está aqui todo dia, você não percebe. Então, ter alguém de fora primeiro, para apontar esses problemas que você está lá todo dia, acaba não percebendo, que é natural. E aquilo que você falou não é má fé, a pessoa não percebeu. Exatamente, não percebeu. Sim. Então, o primeiro ponto é ter alguém de fora para apontar isso e te ajudar a resolver, é importantíssimo. E o segundo, a legislação é muito dinâmica, o mercado é dinâmico, então a gente traz informação tanto legal dos órgãos de fiscalização ambiental todos, e também a gente faz um benchmark, né? Acaba fazendo uma ajuda, a tendência é essa aqui, né? Aí tem um GDASH nosso e o GDOT aí para vocês verem como que ele é. E a gente traz essa informação aqui, então o varejista ele fica muito mais... Pelo menos os nossos clientes, eles falam, olha, eu tenho a Sanity, eu estou tranquilo, ele fica mais tranquilo, ele trabalha... Com tranquilidade, né? Focado no que ele quer vender produto, ele quer vender produto, quer fazer a loja, deixar a loja bonita, bem abastecida, e a gente cuida de uma... Ele quer fazer o negócio dele, né? Quer vender o produto ali. A gente ainda tem um slogan lá que a gente cuida do seu negócio para você cuidar do teu cliente, né? Então, são essas partes de retaguarda, questões que demandam muito...
Imagina, ter 30 pessoas lá pensando na área regulatória, né? Que cliente que tem isso, né? É difícil ele ter só para essa finalidade. Então não faz muito sentido. A gente tem hoje grandes cases de sucesso que tem alguém lá, um ponto focal, alguém que lida com a qualidade, que faz o nosso dia a dia, né? E a gente entra com toda a questão de infraestrutura, de sistemas, a parte de mão de obra mesmo, né? Ajudando. E tem cliente que muitas vezes não tem nada e a gente acaba fazendo tudo, né? Nesse sentido. Então, todos os modelos a gente consegue se adaptar. Entre as empresas que vocês atendem hoje, esses clientes que estão com vocês há muito tempo, você não precisa dizer o nome se você não quiser, mas assim, você lembra de cases de problemas que vocês encontraram ali que foram decisivos, que vocês resolveram, realmente que mudaram, que ajudaram a direcionar o negócio, ele tomou outra decisão, enfim... Na parte de arquitetura, talvez, há muita loja, né? Os terrenos aí que o pessoal quer botar loja sim. O terreno não comporta e ele quer colocar ali, mas não dá, entendeu? A gente tem vários. Por exemplo, tem um grupo japonês que queria montar, ele já tem alguns restaurantes e queria montar uma central, uma fábrica, né? E ele queria. Só era de fast food. Ele tinha fast food e queria montar uma central que ia produzir e ia fornecer para as lojas, né? Entendi. Então era uma fábrica, né? Tá. E ele queria um imóvel perfeito. Olha só que interessante, né? A gente fez uns 7 EVTLs para ele. E os 7 EVTLs sempre tinha algum cisquinho. Porque aqui no Brasil sempre você vai esbarrar, a legislação fala perfeito, isso. Não... Agora, como você explica isso para o japonês? O japonês falou, mas... são todos... ele falou, tem um problema aqui. Eu sei, tem um problema, mas então diz que eu posso. Não, eu não posso dizer que você pode, mas ele não abriu a fábrica. O que a gente faz muito, a gente faz a gestão de risco. Exatamente. Então, a gente faz isso. Às vezes você vai abrir um negócio. Aqui você tem um risco, aqui você tem outro. Exatamente. Aqui você vai ter que escolher onde você vai. E dá o percentual de risco. Entendi. Então, eu acho que isso é um case que a gente tem, que muitos, inclusive no varejo, por exemplo... é difícil entender isso mesmo. Para eles não pode, não pode. Aqui, entendeu? E ao passo que a indústria, o varejista brasileiro, ele quer fazer, ele é criativo. Ele vai, e é muito bom isso, porque é bom. Aí ele quer, o autosserviço, por exemplo, é um problema, porque o autosserviço, você tem às vezes alimentos expostos que o cliente vai pôr a mão, ou vai coletar, né? Sim. Então a gente está há 25 anos criando soluções para convencer a vigilância sanitária que é seguro. Desde colocar um pegador, um vidro aqui, controlar a temperatura, fazer um registro a mais para garantir que aquele alimento, que um consumidor não vai contaminar ele. Coloca a luva, coloca... Exatamente. Entendi. Então a gente conseguiu mudar algumas coisas nos nossos clientes que copiaram depois o benchmark, aí tá aí no mercado, né? Um fez, o outro vai lá, copia e faz também. Tudo aí eu já usei esse serviço. E aí, eu já usufruí aí desse serviço. E a gente conseguiu liberar, inclusive na vigilância sanitária. Se você seguir a legislação, interpretar bem a legislação, e for seguro, tecnicamente seguro, você consegue fazer bastante coisa, né? Entendi. Tem bastante mudanças que você pode fazer. E na questão de arquitetura, a gente aprova também Serviço de Inspeção Federal, CIF, né? Nossa, dá trabalho, né? Dá trabalho. Agricultura, e hoje mudou muito. Antigamente as legislações, tem muitas que são antigas, que querem uma regra que hoje já mudou, os alimentos mudaram. Nossa. Hoje você tem, por exemplo, uma lasanha bolonhesa, às vezes o cara está discutindo, mas tem mais carne ou menos carne? É CIF ou é Anvisa, né? Nossa. Fica essa discussão, né? Então a gente atua junto ao órgão falando, olha, mudou, mas a gente vai fazer dessa forma e convence ele que é seguro, porque ele quer ter segurança. O órgão fiscalizatório, você me dá uma segurança que eu assino embaixo, porque eu não posso assinar uma coisa que dá errado, depois vão me culpar, que eu liberei isso, né? Nossa. Então a gente trabalha dando essa segurança para o varejista e a indústria poderem fazer... Nossa, quase, eu diria, o jeitinho brasileiro em muita coisa, meu Deus. O jeitinho brasileiro. Eu não sei que isso, gente, não é... Tem um lado bom e o lado ruim. O jeitinho brasileiro pode criar novos negócios, inclusive novas maneiras de fazer uma coisa bem feita. Mas são interpretações, né? Eu acho que você falou, interpretar ali a legislação e encontrar a melhor saída. É a melhor saída. Que é o jeitinho que a gente fala. Encontrar um caminho, você tem que achar um caminho certo, né? Interpretar ali, tá, essa aqui é a legislação, mas eu tenho que seguir isso, tá, mas dentro disso, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer, né? Exato. Você pode, e às vezes você vê o varejista deixando, ou mesmo a indústria, deixando de fazer um procedimento que ele poderia fazer porque
tem uma lenda que diz que era proibido. Todo mundo fala que é proibido. Ele nem sabe. Aí a gente chega, não, calma, não é proibido. Você pode fazer, desde que você Entendi. faça dessa forma aqui. Entendi. Nossa, você me E vocês deu... percebem que tem aumentado a procura pelo trabalho de vocês, por tudo isso, por essa segurança, no caso até do supermercado, tem crescido os clientes nessa área? Sim. Aumentou muito, tanto que aumentou a concorrência. Tanto, Nossa, com né? a pandemia, a gente teve a pandemia, isso mudou? Como é que era? A pandemia né, ajudou a ter essa percepção? Antes ou depois, né? Você sabe que a gente não parou, né? Assim, a nossa operação também é um serviço essencial, né? Imagino. Então, por questão de indústria, supermercado, os restaurantes fecharam, mas a nossa operação de supermercado, de indústria, Sim. foi a todo vapor. Não né? fechou Foi um dos o supermercado, principais índices de crescimento aí na época. Aham. Então a gente deu muito suporte, teve muito corpo a corpo. mesmo Imagino. ali. A gente criou protocolos de biossegurança. É nesse sentido que eu A te gente falo. acabou se envolvendo completamente, né, no tema. Eu acho que teve um momento muito positivo, né? A gente acabou... Superou, né? Todo mundo se superou, né? O setor se superou. O setor né? superou. Tinha que abrir. Sim, A pessoa tinha que trabalhar, Sim, entendeu? exato. E teve gente que foi trabalhar todos os dias. Todos os dias. Né? A gente também não Com parou. família, com filhos, com... Foi né? uma época difícil, né? Não é assim, não, eu imagino que foi um divisor de águas, né, de repente. Foi importante. Porque isso realmente ressaltou a importância de ter uma empresa como a de vocês, por exemplo. E o que a gente sempre fala é essa coisa de você ter a Sanity acabou se tornando, né, um lugar que a gente chama meio que um shopping, né? Que você vai lá, então na Sanity você chega, por exemplo, para entender se um imóvel pode ser, eu posso alugar ou não aquele Uma imóvel, gama de se ele vai serviços. me atender, você vai renovar as licenças e obter licença, Entendi. você vai ter treinamento, vai implantar processo de qualidade, vai Toda a ter parte sistema, burocrática, né? Muitas parte delas, burocrática, né? parte Que de são operação, né? isso demanda tempo, né? Demanda tempo, demanda conhecimento também, porque se Nossa. você der entrada numa licença errado, isso pode causar um Nossa. problema sério, né? Sim. Então, Paga 2 vezes. Um aí- tempo que o varejista não tem, o supermercadista Não não tem, tem, não às vezes ele não tem, ainda mais se ele for menor, de menor porte. Fica Entendi. mais difícil ainda. Por isso que para nós, né, a gente atende esse varejista de ter uma loja que tá... E o retorno é imediato, eu diria, né, do trabalho, né? Porque ele já Sim. começa a operar dentro da legalidade, ele tem os processos, a gente vai implantando o processo, né? Ó, está Vai legal. dando visibilidade para ele, né? Então ele começa, onde está o problema? Ele não sabe, né? Então a gente criando essa nossa expertise técnica na loja, né, fazendo as visitas, levantando os dados, quer dizer, dando as orientações, ajudando no plano de ação, na resolução de algum problema, ele já começa a ter aí, a vida dele já começa a andar, vai. Então você abre caminhos, né? Sabe outra coisa? Ele tira férias, né? E dorme tranquilo. Porque a pior coisa que tem é você não sabe se alguma coisa tá errada, você não dorme tranquilo, né? Nossa, Então a gente falou, ó, imagino. nesse quesito aqui, no quesito legal, você pode dormir Não, tranquilo que a gente porque vai cuidar. as multas são, né, se ele for muito grandes, autuado... Então, ele pode ser interditado. Ó, interditado, autuado, ele pode ser, a marca dele pode ser detonada nas redes sociais. Isso é muito A reputação dele as redes sociais hoje tem uma força muito grande. Sim. Tá, E aí, notícia ruim, um fala pro outro o que a ali, já gente- tá nas o que redes a gente ali. sempre orienta essa coisa de como tem essa exposição, né, à fiscalização, ao próprio consumidor, né? Uhum. E com certeza você vai ser exposto em algum momento, né, nas redes sociais, enfim. Ou muitas vezes até o colaborador que Faz saiu parte. também faz uma denúncia. Tem um consumidor que vai na loja, não é bem atendido, ele vai lá e abre espaço para fazer uma denúncia qualquer. E ele faz com que os órgãos venham até da fiscalização na loja. Então nossa orientação sempre é essa, deixa tudo organizado. Mais redondo possível, mais né? redondo possível, porque alguém virar na tua loja, você precisa mostrar que você realmente tá Mas eles recorrem a gente também. A gente também faz saque para serviço de atendimento ao consumidor. Quando é técnico, Nossa, eles recorrem a gente também. Não só quando é vigilância, a gente faz também o apagar de incêndio, né? Você pega, Fala com o cliente mesmo. Nossa, Daí você olha. fala, eu sou o responsável técnico e eu vou explicar tecnicamente para você, porque ele está preocupado. Olha, eu peguei uma carne aqui, abri e tinha mau cheiro, por exemplo. Nossa, Olha, a carne a imagina. vácuo, quando você abre ela, como ela estava embalada a vácuo, é normal. Sair um odor e depois Entendi. o odor fica Muitas some, vezes né? ele não sabe, né? Ele não sabe. E aí você explicar isso tecnicamente, um exemplo, né? Então a gente também atende o consumidor final para ajudar o varejista aí a convencer o cliente dele que ele não fez nada errado, né? Entendi. Se ele fez errado, daí tem que Corrigir, né? corrigir o erro, não tem o que fazer. Mas aquilo que você falou, se você identificar, você pode corrigir. Se você não identificar, você não sabe. Exatamente. Você vai persistir no erro. Isso pode te custar Pode custar muito caro. ou dinheiro, ou reputação, ou tudo.
Exato. É isso. Gente, muito obrigada. Olha, se vocês quiserem reforçar, dar algum recado ali para o cliente de vocês, para o setor, Muito bom. como as empresas fazem para entrar em contato com vocês, onde conseguir, não sei se é no site, no WhatsApp, Boa. tá? A gente está nas redes sociais, né? Está no nosso site também, o sanitconsultoria.com. E aí pensar que a gente é uma solução completa, né, para você que é supermercadista, de você encontrar tudo num só lugar, né, referente às nossas áreas de atendimento. E agradecer também aos nossos clientes, né, que estão conosco aí há décadas, né, e a gente tem muita gratidão também por todo o time da APAS e por todos os nossos clientes. Precisando ou não precisando, consulte a gente, ligue para o Cléuber e se tiver um problema com ele, pode reclamar para mim, tá? Inclusive você, viu, pessoal? Então vocês não precisam perder tempo. Não deu certo aqui, vocês falam. Você pode ir que ele vai resolver. Vou resolver. Gente, obrigada pela presença. Obrigado. Foi ótima conversa. Espero encontrá-los aí em outros podcasts. Com certeza. E nos vemos, né, aí no setor de supermercados. Sim. Obrigado, Tchau, pessoal. Até a próxima. Até mais.